a gente tem que ver, tudo que vocês mandarem para a gente, junto com o pedido de visto, tem que ser original. Tudo. Tem uma exceção que eu vou falar lá no final, porque se eu falar agora, vocês só vão gravar a exceção. Então, gravem a regra. Tudo tem que ser original. Tudo tem que estar com tradução, caso não esteja em inglês. E aí tudo é tudo. Extrato bancário? Sim. Tá? Enfim, os documentos relevantes. Eu estou falando de extrato bancário porque as pessoas falam, mas extrato bancário não precisa de tradução. Vocês entendem. Se vocês lembrarem que eu falei lá no comecinho que o guidance foi feito para o mundo todo, aqui no Brasil não é muito problemático, porque um extrato bancário que vocês apresentem para mim ou para qualquer um dos meus colegas lá, a gente vai entender que está em português. Só que isso não vai acontecer necessariamente na Rússia ou na China. E eles não criaram um guidance individual. Então, infelizmente, nós somos obrigados a seguir essas determinações. Tá? Não é porque a gente gosta de ser chato, não. Porque nós somos auditados. Porque, por nós, seria muito mais fácil. Eu peço um extrato bancário de vocês, eu entendo o extrato, eu sou daqui, minha conta é no mesmo banco de vocês, então, para mim, seria muito mais simples, seria menos uma coisa para eu pedir para vocês. Mas, infelizmente, nós somos obrigados a seguir isso, e são essas coisinhas que acabam levando as pessoas a terem visto recusado, infelizmente. E, sinceramente, dói no coração a gente recusar alguém quando a pessoa está com tudo certinho e está sendo recusada porque deixou de mandar uma tradução. Tá? Então, documentos originais, só tem uma exceção, que eu não vou dizer qual é agora, tradução e apresentação dos documentos que forem especificamente descritos no Tier 4 Policy Guidance. Tá? Por que eu coloquei isso aqui? Porque, como esse Policy Guidance foi criado para o mundo inteiro, quando você lê quais são os documentos aceitos, tem uma série de documentos ali que não querem dizer nada para a gente aqui no Brasil. Que eles existem em outros países, na Inglaterra é um deles, né? Mas outros que existem. Extratos bancários são extratos bancários aqui ou em qualquer parte do mundo. Extrato de conta corrente ou conta de poupança é a mesma coisa em qualquer lugar do mundo. E a outra coisa é que, no Guidance, ele diz especificamente o que mandar e também diz especificamente o que não mandar. E aí também as pessoas erram. Por exemplo, uma das normas, um dos documentos que especificamente diz não mandem é extratinho bancário de caixa automático, naquele papelzinho térmico. Aquilo não pode ser aceito. Aquilo ali é uma questão... O parlamento britânico rejeitou aquilo porque aquilo some com o tempo. E nós somos auditados. Então, esses documentos eles ficam guardados. Tá? E também é porque é mais fácil falsificar. Então, se está escrito ali, não mandem, não mandem. Segunda via de extrato, pode? Pode. Extrato pela internet, pode? Pode. Tem lá o padrãozinho para seguir, mas pode. Então, quando a gente fala especificamente descrito no regulamento, é porque existem opções. E cada opção vai depender de cada pessoa. Você pode ter uma conta poupança, você pode ter uma conta corrente. Então, eu não vou dizer só pode conta poupança, porque aí eu excluo ela. Eu não vou dizer só pode conta corrente, que eu excluo você. Alguém lá atrás pode ter uma bolsa da CAPES. E aí, se eu falo que só serve aquilo, eu excluo todo o resto. Tá? Então, é muito importante isso. Documento original, vou bater nessa tecla até o final, tradução sempre, e os documentos especificados para acompanhar, para dar apoio ao caso. Então, eu falei do caso Certificate of Acceptance for Studies. É um documento eletrônico, ele te dá 30 pontos. Sempre traz todas as informações pessoais sobre o aluno e sobre o curso que o aluno foi aceito. Okay? Vocês não recebem um documento, um pedaço de papel, vocês recebem um número. Esse número é emitido pela instituição de ensino, pelo Tier 4 Sponsor. Okay? E, no caso, em algumas instituições de ensino hoje em dia, superiores, os Higher Education Institutions lá no UK, eles podem avaliar o nível de inglês do aluno. Até pouco tempo atrás, era uma coisa muito doida, porque você poderia se inscrever, pedir uma vaga numa universidade britânica, mostrar o seu currículo aqui, mandar tudo para eles te aceitavam, e ninguém lembrava de checar se você falava inglês. O que poderia vir a ser um problema, dependendo do seu curso. Né? Porque você vai estar lá, você precisa falar inglês. Aí teve uma série de problemas com isso, então foi implementado que as instituições de ensino precisam ter certeza de que a pessoa que está indo fazer esse curso superior ou inglês ou acima tem, no mínimo, o nível B2.
E aí é o que eu falei, vocês fazem uma prova, TOEFL, FCE, CPI, tem várias provas que podem ser feitas. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão, até porque eu não domino isso é a área do British Council. Mas se essas instituições de ensino, elas podem, hoje em dia, certify, vouch, a palavra está me fugindo, certificar que vocês têm aquele nível necessário de inglês. Tá? Sem vocês apresentarem a prova. Então, se a escola não falou nada, e vocês estão pedindo um visto para mim, vocês, junto com os documentos, vocês vão ter que me mostrar, vão ter que mandar para mim a prova de inglês mostrando que vocês estão naquele nível B2. Porém, se a escola entrevistar vocês, volta e meia eles fazem entrevista por telefone, por Skype, não sei o quê, e eles estão ok, eles estão satisfeitos que vocês falam inglês suficiente para poder acompanhar o curso, a escola pode colocar essa informação no CAS. O aluno foi avaliado através de uma entrevista, ou, enfim, a forma que foi avaliado, e nós estamos convencidos, satisfeitos, que ele tem ou ela tem o nível B2. Beleza, morreu aí, não preciso ver mais nada. Só que isso tem que estar especificado no CAS. Tá? Então, isso é importante. Claro que isso é um detalhe que é bom vocês saberem, mas isso as escolas sabem. Mas é sempre importante que vocês saibam, porque se vocês não forem avaliados por eles, vocês sabem que vocês vão ter que mandar para a gente alguma evidência de como do nível de inglês de vocês. Um CAS ele é válido por 6 meses. Tá? Então, se vocês tiveram um CAS emitido por uma escola e aí, por algum motivo qualquer, vocês não puderam usar e tiveram que adiar os seus estudos, se passou 6 meses, vocês vão ter que pedir outro para a escola, porque não é válido, ele perde a validade automaticamente. Tudo que está no CAS tem que ser exatamente a mesma informação que está no passaporte do aluno. Então, se tem alguém aqui pensando em mudar de passaporte, muda primeiro para depois pedir a inscrição na escola, na faculdade. Porque os passaportes antigos, aqueles verdinhos, o nome vinha inteiriço. Hoje, o passaporte novo, azulzinho, com chip, o nome e sobrenome é dividido. Eles pegam o primeiro nome e, normalmente, pegam todos os últimos sobrenomes e colocam. Isso pode parecer uma bobagem, de uma certa forma. Não acho que seja realmente tão importante assim, mas, infelizmente, como eu falei, nós somos auditados e temos que seguir essas normas. Isso pode ser um problema, porque a gente aqui no Brasil, como em outros países da América Latina, temos vários... Muitas vezes a pessoa tem mais de um sobrenome. Isso lá no Reino Unido não é tão comum. Acontece, mas não é tão comum. Então, e volta e meia, quando acontece, quando a pessoa lá tem mais de um nome ou de um sobrenome, eles escolhem um e outro e botam lá. A gente não. Então, se alguém tem um nome composto, tem que ter certeza que o nome todo vai estar no CAS. Isso é importante. Não é importante se a pessoa tem um nome diferente. Mas se a pessoa for José Carlos da Silva, com perdão se tiver algum aqui dentro, mas, enfim, eu estou pensando num nome bastante comum, pode ter vários. Então, tem que ter. Não adianta botar José Silva, porque o José Carlos da Silva, inclusive, vai ser um pequeno problema para a gente, porque a gente vai ter que confirmar ele por número de passaporte, etc., porque o nome pode ser repetido também. Tá? Então, é muito importante isso. E essa última frase aqui, eu acho ela meio óbvia, não foi eu que coloquei na apresentação, mas, enfim, o caso não pode ter sido cancelado pelo sponsor, pela escola. Se foi cancelado, obviamente, não é válido. Eu não entendi muito bem por que isso entrou, mas, para mim, isso é bastante óbvio. Foi cancelado, não pode ser usado. Então, repetindo aqui o que eu já comecei a mencionar, o caso vai ter que vir... No caso, tem que conter a especificação da rota do aluno, que, no caso de vocês, é o general, ou, se fosse um caso de uma criança, teria que vir especificado que é child student. Por quê? Porque, se fosse o caso do child student, teria que ter mais informações sobre onde a criança vai ser acomodada, quem vai cuidar dela, etc., etc. Tá? Bom, nome, nacionalidade do aluno, como eu falei, como consta no passaporte, a qualificação que o aluno vai obter. Então, a qualificação. Pô, mas eu só vou fazer um curso de inglês, eu vou ficar estudando inglês 1 ano lá, 9 meses. Ok. Você pode até não obter uma qualificação no termo que a gente conhece qualificação, mas você vai entrar para fazer um curso de inglês, você vai começar no nível B1 e você vai sair no nível C1. É o nível esperado. Então, essa é a qualificação nesse sentido. No caso de um curso superior, mestrado, doutorado, bachelor degree, enfim. Tá? Então, vai vir a qualificação. Vai vir também a data do início e término do curso, o título, o nível acadêmico, o número de horas semanais de estudo. Isso aqui também é importante, o nome, endereço e registro. SLN significa Sponsor License Number. Cada instituição de ensino tem um Sponsor License Number individual. Tá? Então, isso vem constando no CAS.